Fala pessoal, espero que esteja tudo incrível com vocês. Turma, já começa o vídeo pedindo desculpa pela minha voz, né, que eu tô um pouco resfriado, tive um pouco gripado, então peço desculpa pela minha voz, mas vamos ao que importa, o nosso vídeo, a nossa análise semanal, turma. E nessa semana, pessoal, a gente vai ver os seguintes pontos. O nosso tradicional calendário semanal, turma. Se vocês perceberem, eu inverti, tá? Vamos ver também as regiões importantes do índice na semana passada. As regiões importantes para o índice para essa semana, turma. Os principais pontos do mini índice e o tradicional calendário semanal vai começar a análise semanal. E começando com o nosso tradicional calendário semanal. Nossa, pessoal, perdoe por essa voz. A gente tem na segunda-feira o Boletim Focus, balança comercial lá no México. A gente vai para terça, turma, a gente vai ter decisão de taxa de juros lá no Japão. IPCA 15 aqui no Brasil, variação de empregos privados da ADP, tá, pessoal? Confiança do consumidor. E a gente vai para a quarta. Essa vai ser uma super quarta, tá bom, turma? Vocês vão entender por quê. A gente começa com IGPM, tá, pessoal, aqui no Brasil. PPI aqui no Brasil. CPI, core do CPI lá na Alemanha. Decisão de taxa de juros lá no Canadá. Decisão de taxa de juros lá nos Estados Unidos, turma. Então, é a famosa super quarta, como eu já falei aqui em alguns vídeos, porque decisão de taxa de juros nos Estados Unidos e decisão de taxa de juros também aqui no Brasil, tá, pessoal? Aqui vocês podem perceber, né, que 99%, né, que estão posicionados nesse contrato na CME estão acreditando na manutenção. Aqui, entre 3,50 e 3,75, tá? Então, 99% acreditam que haverá uma manutenção na taxa de juros lá nos Estados Unidos e vai ficar nessa faixa de 3,50 a 3,75. Apenas 1%, pessoal, acredita numa alta da taxa de juros de 0,25. Então, a gente tem esses dois cenários aqui, né, por essa ferramenta da CME Group, que é 99% acreditam na manutenção e 1% acredita na alta da taxa de juros lá nos Estados Unidos, tá, pessoal? Eu vou mostrar aqui para vocês que pelo Invest a projeção é manutenção e pelo Trading Economics a projeção também, né, o consenso é a manutenção, tá bom, turma? Então, taxa de juros lá nos Estados Unidos, o mercado, e se fosse para mim falar para vocês no que eu acredito, também acredito numa manutenção da taxa de juros lá nos Estados Unidos, turma. Decisão também de taxa de juros aqui no Brasil, né? Como eu já expliquei da super quarta. Pessoal, aqui no Brasil, deixa eu colocar para vocês, não tem, né, nenhuma projeção. O que acontece? Tem gente que acredita na manutenção, nos 14,75. Tem gente, turma, que por incrível que pareça, acredita em um corte de 0,25 a taxa de juros indo para 14,50. Pessoal, sinceramente aqui falando com vocês, no momento eu acho que ainda não há necessidade de subir, de ir ao contrário do que alguns pensam, de subir a taxa de juros e voltar lá para os 15%, né? 15%. Eu acredito, apesar de não ter, né, nenhuma projeção, nenhum consenso, nem no Investing, nem no TradeView, pelos números, né, eu acredito que ainda dá para ser uma manutenção, tá bom? Pessoal, vamos para a quinta. Na quinta, a gente tem PIB, a gente tem decisão de taxa de juros lá no Reino Unido,
também tem decisão de taxa, não está aqui no calendário, pessoal, mas também tem decisão de taxa de juros na zona do euro, tá? Tem relação dívida bruta PIB aqui no Brasil, taxa de desemprego aqui no Brasil, PIB lá nos Estados Unidos, PCI e core do PCI lá nos Estados Unidos. Na sexta, pessoal, a gente tem PMI, tem o feriado, né, do Dia dos Trabalhadores aqui no Brasil, e também tem PMI nos Estados Unidos pela S&P e PMI também lá nos Estados Unidos pela ISM. Então, na sexta é feriado, né, 1º de maio, feriado do Dia dos Trabalhadores. A nossa bolsa aqui não irá abrir, então não tem nem mercado futuro, nem o mercado à vista, tá bom, turma? É estranho, né? Agora eu não me despedi de vocês, porque agora a gente vai para os pontos da semana passada, pessoal. E a gente tem aqui, tá, turma? Os pontos da região superior, ponto central, região inferior. Pessoal, tá aqui, né, o gráfico. E como vocês podem ver, esses últimos 4 candles são os candles da semana passada. Neto, 4 candles? Pessoal, terça foi feriado, dia de Tiradentes. Então, a semana teve esses 4 candles, tá? Então, já adiantando, eu vou puxar aqui, né, a nossa caixinha verde, porque o índice fez claramente o cenário 2, tá, turma? Ah, Neto, mas aqui você vê que ele foi lá no limite da nossa região inferior. O limite da nossa região inferior estava no 193.420 e o índice fez a mínima da semana no 193.430. Ou seja, ele foi praticamente cravar o limite da nossa região inferior. Mas perceba, pessoal, que ele fechou, né, o candle fechou muito próximo dessa linha verde, né, que era a região que a gente tinha delimitado para o nosso cenário 2. Então, claramente, turma, o índice, né, nesses 4 candles fez o nosso cenário 2. E aí, Neto? E aí, pessoal, que agora a gente vai para os pontos para essa semana. A nossa região superior vai estar do 201.925 até o 199.045, tendo como média da região superior o 200.485. Aqui, turma, toda essa região aqui, todo esse retângulo rosa é a nossa região superior, e aqui, turma, no 200.485 é a média da nossa região superior. O nosso ponto central vai estar no 195.355. Aqui, turma, essa linha azul aqui, ó, no 195.355 é o nosso ponto central. E a nossa região inferior vai estar do 191.665 até os 188.785, tendo como média da região inferior os 190.225, turma. Aqui, turma, todo esse retângulo rosa aqui embaixo é a nossa região inferior, é a nossa zona inferior. E aqui, turma, no 190.225 é a média da nossa região inferior. E aí, Neto, com esses pontos? E aí, pessoal, com esses pontos, a gente vai traçar os nossos cenários. Começo, né, tradicionalmente com amarelo. Já é tradição, né? Vou botar aqui, ó, pessoal, da região do 204 até mais ou menos aqui, tá, pessoal? A região do 186. Então, nosso cenário 1 vai estar bem extenso, tá, turma? Dessa região aqui, ó, acima, né, dessa resistência, tá? Um pouco acima, na verdade, dessa resistência, até aqui, pessoal. E o nosso cenário 2?
O nosso cenário 2, turma, tradicionalmente é a nossa caixinha verde. E vou pegar ela aqui, ó, pessoal, nossa caixinha verde, e vou colocar, tá? Aqui. Tarará, tarará. O limite, tá, pessoal, da nossa região superior, da nossa zona superior, até o limite da nossa região inferior, da nossa zona inferior. Lembrando que sexta-feira é feriado, né? Como a gente já viu no nosso tradicional calendário semanal. Então, a semana, pessoal, terá 4 dias de pregões, tá? Na sexta, a bolsa vai estar fechada. Então, Neto, tá um range muito grande. Por exemplo, o nosso cenário 2, turma, tá com um range de 13 mil pontos. Mas, turma, tem dias que o índice, apesar de ter diminuído aquela amplitude que a gente viu em março, o índice, e no início de abril, o índice ainda consegue em alguns dias andar 4 mil pontos. Então, se vocês forem ver, pessoal, temos 4 pregões, seja se o índice fizer um movimento amplo para cima ou para baixo, tranquilamente corresponde a pelo menos o nosso cenário 2. Lembrando que na semana passada ele chegou, né, praticamente no limite da nossa região inferior, como a gente viu, né, nesse vídeo, turma. Pretendo, né, implementar algumas novidades aqui para nossa análise semanal agora no mês de maio, mas para isso eu preciso da gentileza de vocês, para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhe, né, os nossos vídeos, ative as notificações, compartilhe os nossos vídeos, tá, pessoal? A nossa análise semanal, nosso radar semanal. Estou pensando em fazer um vídeo, turma, sobre a relação consistência e financeiro. Tá, pessoal? Um vídeo que a gente está elaborando o roteiro, vai ficar bem bacana para vocês, mas a gente precisa da ajuda de vocês, compartilhando os vídeos, tá? Se inscrevendo no nosso canal e deixando um like. Turma, os pontos, né, para o dia, né, que eu disponibilizo lá no meu X, no Insta e no TradingView, vocês podem estar acompanhando no @NetoAlvesBR, tá? Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Peço desculpa pela minha voz, né? Um forte abraço, um excelente feriado para todos vocês na sexta-feira. Fiquem todos com Deus e até a próxima análise semanal. Forte abraço, turma! As análises contidas nesta transmissão foram elaboradas pelo analista Neto Alves, CNPI-T 9820. O mesmo declara que as análises e recomendações aqui veiculadas foram preparadas em conformidade com o disposto na instrução da CVM número 20/2021 e refletem exclusivamente suas opiniões pessoais, produzidas de forma autônoma e independente, sem qualquer tipo de influência externa. Cabe ressaltar que investimentos em ações, contratos futuros e outros ativos do mercado financeiro envolvem riscos, incluindo a possibilidade de perdas financeiras significativas. A rentabilidade passada não representa a garantia de resultados futuros. O analista não se responsabiliza por investimentos, plataformas, taxas, operações e qualquer decisão tomada pelo investidor é de responsabilidade do próprio investidor. As informações aqui apresentadas possuem caráter educacional e não configuram uma recomendação de investimento.